Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja-vos acrescentadas. Essa é a minha saudação a todos vocês nesta tarde, no nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte do Senhor para os nossos irmãos e também nossos amigos que veem nossas lives aqui pelo Facebook ou pelo WhatsApp, Instagram, onde são compartilhadas. Louvamos ao Senhor por causa da sua bondade e da sua misericórdia, que são infinitas, eternas, não tem fim. E nessa tarde nós gostaríamos de falar sobre um assunto em poucas palavras, para não tomar muito tempo e não ficar um vídeo cansativo. Em poucas palavras nós queremos falar sobre valores. Os valores, o que é realmente que é valor para nós, o que realmente tem significado valoroso para nossas vidas. Glória a Deus para sempre. Nós temos uma grande dificuldade de compreender realmente o que é valoroso para nós, visto que nosso coração é muito propenso para os bens materiais. E aqui no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, Jesus nos traz uma história a respeito do jovem rico, que diz o seguinte, o texto: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém. Houve uma queda aqui na internet e a gente vai continuar. A leitura aqui nós tínhamos parado no versículo 19. A internet parece que hoje não quer deixar a gente fazer a nossa live. Mas vamos ver, né? Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Nós lemos aqui um texto. Um homem chega para Jesus e faz a mais importante de todas as perguntas. Na nossa mente, constantemente surgem perguntas, nas quais a gente muitas das vezes precisa de alguém que tenha a capacidade para nos responder. Visto não termos o conhecimento necessário para adquirir tais respostas. Mas uma coisa é certa: Jesus, ele tem todas as respostas que necessitamos, seja qual for a área da nossa vida. Jesus sempre tem uma resposta. Às vezes, não é a resposta que queríamos ouvir, porque na nossa limitação, no nosso limitado
entendimento, não temos a capacidade, muitas vezes, de absorver em nossa mente, em nosso coração, o conteúdo necessário que supra as nossas necessidades quanto aos nossos questionamentos. Então a pergunta do homem foi: o que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta-chave, é a principal pergunta que todo ser humano deveria fazer e certamente deve ser feita a Deus, a Jesus, que tem a resposta. A primeira coisa que a gente vê na pergunta que esse homem fez é que ele tinha consciência da sua necessidade espiritual. Jesus olhou para ele e o amou. Uma coisa que Jesus encontrou nele foi sua sinceridade, sua humildade. Ele ajoelhou-se aos pés de Jesus. E sua vida moral era uma vida exemplar. Se a salvação fosse por intermédio das obras, com certeza, esse homem aqui estaria qualificado para ser salvo. Mas graças a Deus não é. Graças a Deus a salvação é pela graça e a gente adquire por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Glória a Deus. Será que você também poderia responder à colocação de Jesus com um sim? Glória a Deus. Apesar de tudo, uma coisa lhe faltava. Ele era um homem que se esforçava para obedecer os mandamentos da lei. Mas a obediência regimentada por um conceito apenas religioso não é suficiente para alcançar de Deus o que mais a gente precisa: perdão dos nossos pecados, salvação da nossa alma. O que lhe faltava realmente era Jesus. Era ele aceitar Jesus como seu Senhor. Os ensinamentos de Cristo como sua regra de fé e de vida. Por intermédio do Evangelho que Jesus pregava. Ele era sincero, mas não tinha uma vida íntima com Deus. O Senhor exigiu para ele renúncia. A proposta de Deus para nós é renunciar. Renunciar ao pecado. Renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos separa de Deus. Isaías, no capítulo 59, ele diz: a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, diz o Senhor, nem o meu ouvido agravado para que não possa ouvir. O que faz separação entre mim e vós são os vossos pecados. O pecado é que separa o homem de Deus, e o pecado constitui-se de uma variedade de maneiras, e entre elas a avareza. E esse era o pecado que estava separando este homem de Deus, de Cristo. Quando Jesus propôs ele abrir mão das riquezas, ele desistiu de buscar, de querer, de continuar a busca pela vida eterna e pela salvação. Que pena!
A visão dele não conseguia enxergar a verdadeira riqueza. No caso do jovem, os impedimentos eram suas riquezas. Na vida de outras pessoas pode ser as paixões ou as amizades, os desejos carnais, vícios, coisas que a pessoa pratica normalmente no dia a dia, na vida cotidiana, que não quer abandonar e por isso não está disposto a renunciá-las para seguir a Cristo, receber o perdão dos seus pecados e a sua salvação. Um resultado triste, ele não foi capaz de renunciar aos valores mundanos, por isso renunciou a Jesus. Você olhando aqui, você vê que Maria, na história de Marta e Maria, Maria escolheu a boa parte. E você, qual tem sido a sua escolha? Às vezes, a gente professou a fé em Cristo, decidiu, como esse homem, vir até Cristo e desejar ter a vida eterna, a salvação, mas não tem renunciado. Não tem renunciado os pecados, a vida mundana. E aí, como Jesus disse lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, não dá para servir a dois senhores. Não tem como a gente servir a Deus e ao mundo. Então, o que a gente tem que fazer é renunciar todo dia é uma renúncia, porque todo dia existe tentação para aqueles que seguem a Jesus, existem dificuldades, o inimigo tenta de todas as maneiras nos afastar de Cristo, fazer com que a gente desvie o nosso pensamento, o nosso desejo, nossa vontade, do principal objetivo que Deus quer que a gente tenha, aleluia. Você acha que Deus ia querer alguma coisa para nós que não fosse bom para nós? Mas a gente prefere fazer a nossa própria escolha do que seguir o conselho de Cristo, o ensinamento de Jesus. E quando assim procedemos, a gente sempre tem prejuízos. Se a gente vive como cristão e não está disposto a renunciar, muitas vezes a gente tem prejuízo na caminhada. Glória a Deus. Eu vi aqui uma história de um homem rico, e ele tinha um filho e criava o filho na cidade, num apartamento muito chique, em um prédio, numa cobertura. E ele tinha ali piscina, tinha um cachorro, né? Glória a Deus. E de repente aquele pai resolve levar o filho a um sítio onde morava um amigo dele que não tinha crescido financeiramente, continuava um homem pobre, porém humilde. E o homem decidiu ensinar o filho a diferença entre ser rico e ser pobre. O quanto era bom ser rico e o quanto era terrível ser pobre. Para que aquele filho seguisse o exemplo do pai e nunca procurasse ser preguiçoso ou não quisesse trabalhar para não prosperar e não dar continuidade à prosperidade do pai quando este lhe desse de herança. Chegando lá, deixou o menino à vontade. E o menino começou a observar as coisas ali na fazenda. Naquela casa tinha 4 cachorros, tinha um riacho de águas límpidas que descia, que corria constantemente, as florestas ao redor,
as matas. E quando foi à noite, aquele menino olhava para o céu e via o céu maravilhosamente estrelado. Glória a Deus. E aí, quando estavam retornando daquela viagem, aí o pai resolveu perguntar ao filho: filho, o que você achou da viagem? Ele disse: papai, achei maravilhosa. Aí o pai pergunta: você viu a diferença, meu filho, entre ser pobre e ser rico? Aí o menino disse: sim, papai. Muito obrigado por ter me dado essa grande lição. Hoje eu aprendi o quanto nós somos pobres. Lá naquela fazenda, existiam 4 cachorros, lá em casa só temos um. Lá em casa nós temos uma piscina, mas lá naquela fazenda tem um rio que não tem fim. Um riacho que não tem fim, correndo águas. Lá na nossa casa, mãe tem algumas plantas na varanda, mas lá na fazenda eu vi tanta árvore bonita, pai. E o mais importante, pai, à noite, lá em casa, a gente olha e vê as luzes da cidade. Mas naquela fazenda a gente olha e vê um céu todo estrelado. Eu aprendi, pai, o quanto nós somos pobres e o quanto aquele povo é rico. Nessa ilustração, a gente entende que a maioria das pessoas não conseguem ver o que realmente Deus nos deu de tanta riqueza. E elas buscam criar suas próprias riquezas, baseadas no dinheiro, que não chega nem aos pés das riquezas que Deus nos quer dar. Por isso Jesus disse em Mateus 16, 26, que adianta o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Na história desse jovem aqui, ele era uma pessoa humilde. Ele perseverava em guardar os mandamentos da lei, mas tinha algo no coração dele que o separava de Deus e ele não estava disposto a renunciar, a abandonar para seguir Jesus e a vida eterna. Era a avareza. Na realidade, Jesus não queria que aquele homem realmente vendesse tudo e distribuísse com os pobres. Mas Jesus, conhecendo que existia algo no coração dele que era o que estava impedindo dele ter o verdadeiro relacionamento com Deus, falou essas palavras e só constatou o que havia no coração daquele homem. Que nesta tarde o Senhor possa te falar de maneira que você não venha agir como aquele homem, deixando de receber a verdadeira riqueza com o pensamento, a mente e o coração ligados nas riquezas que passam, nas riquezas que desaparecem com o tempo, mas esteja ligado nas riquezas que permanecem para sempre, nas riquezas oferecidas por Deus e pela sua palavra, a esperança eterna no coração, uma fé viva que acredita que a morte não é o fim, porque a morte já foi derrotada na cruz, que acredita numa vida eterna com Deus, onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, só alegria, gozo e paz eternas. Que Deus abençoe o seu coração, sua vida, e que você reflita nessa palavra e a cada dia faça a sua escolha certa para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, visita cada coração nessa tarde, Deus, daqueles que porventura estiverem vendo este vídeo, tiverem ouvido essa mensagem, essa palavra, essa reflexão, que o Teu Espírito Santo possa operar na vida de cada um, porque no meio de tanta luta na qual nós estamos vivendo, precisamos ter esperança, precisamos cultivar uma fé viva nessa palavra que produz vida,
que produz esperança, nessa palavra que tem eficiência em abençoar, em perdoar, em libertar, em curar e em salvar. Continua fortalecendo o teu povo e ajudando, Deus, para que não desfaleçam no caminho, mas permaneçam firmes até o momento em que o Senhor vier nos buscar para ti. É no nome de Jesus que nós te pedimos, vem nos abençoar, nos dá uma semana abençoada. Toma nas tuas mãos as autoridades desse país, para que possam refletir na importância essencial que a igreja tem dentro da sociedade, e não tentar pará-la ou oprimi-la, mas dar liberdade do teu povo trabalhar e anunciar essa mensagem tão poderosa, que liberta, que cura, que salva e que transforma vidas. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até a nossa próxima live, viu? Compartilhe esse vídeo, nos ajude a espalhar essa mensagem abençoada, tá bom? Deus abençoe.